Harvest Moon, você começa como uma pequena fazenda toda destruída, toda acabada. E a sua missão é, durante um ano, fazer com que essa fazenda volte à vida e Eu você amo pode... esse tipo de jogo. É? Amo esse tipo de jogo. Pois tu ia adorar Harvest Moon. Harvest Moon, ele inclusive tem uma cidade, tem dois momentos no jogo. Tem um momento na fazenda e tem um momento na cidade. É uma cidade pequena, mas na cidade ocorrem festivais, tem as pessoas da vila, você conversa com elas, você pode ter um romance com alguém da vila, e aí você chega a se casar. Tem umas quests menores, tipo, você pode pescar, você pode coletar flores pro seu amado. Que legal. Fazer umas coisas Eu gosto desse desse tipo de jogo. Cara, eu não consigo, e isso é uma coisa que meu namorado vai pra sempre me criticar. Eu não consigo gostar de jogos mais elaborados, assim, Sei. um Diablo, um Castlevania. Esse tipo de gosto de jogo eu gosto de assistir uma pessoa jogando. Agora, Tipo assim, tem uma pessoa que tá jogando aquele jogo e eu gosto de ver, de assistir como se eu estivesse assistindo um filme, a pessoa jogando. Me diga o que é que tem de elaborado no Diablo pra ti? O que é que tem de complexo no Diablo? As situações, assim, o gráfico muito realista e as situações, assim, de derrotar demônios e coisas assim, eu começo a ficar estressada. Porque a minha imersão é muito forte. Sei. E eu começo a ficar estressada e eu tô querendo jogar pra desestressar e tal hora tem um demônio vindo pra cima de mim. Eu não vou ficar tranquila, sabe? Entendi. Eu realmente fico muito estressada. Mas é porque a gente pode quebrar o Diablo, desculpa te interromper, mas é porque a gente pode quebrar o Diablo em uma coisa bem simples. Você está simplesmente apertando o mesmo botão do mouse 10.000 vezes, assim, numa hora. Ah, então é porque eu nunca joguei esse aí, mas sei lá, um Castlevania, jogos mais, deixa eu ver, coisas que o Elton gosta, que eu gosto de assistir, Alan Wake. Ah, eu sei. Alan Wake eu acho extraordinário. Aquele, como é o nome? Esqueci, Life is Strange. Outro jogo extraordinário. Mas eu gosto das histórias desse jogo, mas se eu estiver concentrada, tentando andar, tentando pular, porque eu sou muito descoordenada. Tenho logo que avisar, eu sou descoordenada. Nossa, é Super Mario pra ela. Então, Super Mario, odeio. Sério? Porque quando eu tenho que pensar, assim, qual é o botão mesmo que pula, eu tiro a imersão do negócio, sabe? Eu sou muito descoordenada em botões. Eu tô começando a aprender agora com os joguinhos mais simples. Mas na hora que eu tenho que me preocupar em não morrer, acabou a graça do jogo pra mim. Eita. Jogo de pulo, Sei. jumping puzzle, não tem coisa pior nesse universo pra mim do que jumping puzzle. Então eu gosto muito de assistir pessoas jogando. Tu ia amar e odiar a Caterine ao mesmo tempo. Caterine não jogou, mas sabe qual é? Sei. A história de Caterine. 18 mais, né? Ele é 18 mais. Não se preocupe, eu tenho mais Não. de 18 anos. Se você quiser ver minha identidade antes de me vender uma cerveja, eu tenho mais de 18 anos, tá bom? Eu sei. Toma, bufo. Ela é mestre de fazer isso. Obrigada, é isso mesmo. Uma A das minhas história- maiores qualidades. Enfim, mas eu não sei o tema do Catarina, por ele ser 18. Porque é tu porque tem menos tu é de menor, 18, né? Eu tinha esquecido disso. Não, é porque tem jogo que dependendo do tema, pra mim não vale Eu a sei. pena. Cara, mas Mas- Caterine tem uma história que eu acho muito fantástica. Porque se for um terror, um horror, uma coisa assim, tá valendo. Se for já pro lado. Ele é uma espécie de terror, mas eu considero ele um terror psicológico. Pois é, então Certo. ele é terror. Porque você vê a Catarina na capa, você não imagina 18 mais, não vai vir um terror na sua cabeça, vem outras coisas. Nunca viu a capa, né? Deixa eu Não, mostrar, nunca vi. vou começar mostrando a caixa, né? A caixa desse jogo. Aí tem só o nome da moça Ó, e se 18 mais. o negócio for muito sério, eu vou começar um discurso extremamente feminista, porque não existe episódio de podcast comigo sem discursos feministas sobre a sexualização do corpo da mulher em jogos de videogame. E eu tenho muita raiva. Pois é, se isso você existe. isso existe. Nesse jogo existe.
Mas tá aqui, essa é a capa. Essa é a capa do game. Aí tem 18 mais embaixo. Aí o que é que vocês esperam? Psicológico. Que é um jogo pornô. Não é? Né? Parece um jogo... Estilo hentai. Então, como eu vi a capa, eu nunca nem me interessei nisso, não. Parece Hentai Simulator. Mas esse jogo tem uma história muito interessante. Mas tu pegou com esse intuito, fala a verdade. Opa, não, tô brincando. Vou pegar a capa dele. Então, já que tocamos no assunto, sim, foi por isso mesmo. Inclusive, fiquei muito frustrado. Finalizei só de raiva. Tudo bem. Cara, mas a história é a seguinte, é uma história bem... eu achei bem interessante. Você controla um cara... Eu esqueci nomes, já faz muito tempo que eu joguei, eu posso até olhar aqui para ter referências, mas com o que eu lembro você controla um cara que eu não lembro o nome. E aí ele tem uma noiva chamada Catherine e o jogo se passa basicamente em um bar, e ele conversando com um amigo dele sobre as coisas de Catherine, né? E ele está passando por uma dificuldade no relacionamento com Catherine e ela quer se casar com ele, né? Ela quer levar pro casamento. É um e jogo ele de terror e ele não quer mesmo, né? Tipo... como eu disse, é psicológico, porque isso é o início do jogo. Você começa a ver que ele não quer se casar, mas ela tá forçando a barra pro casamento, e ele não tá muito feliz com ela. E ele tá cheio de dúvidas. E aí, depois que o amigo dele vai embora e ele fica sozinho no bar bebendo, ele conhece uma outra Catherine. Parece mais jovem, mais bonita do que a noiva dele, bem mais sexy do que a noiva dele, e ele acaba apagando por conta da bebida. Ele não lembra o que aconteceu e acaba que ele acabou dormindo com essa Catherine, essa nova Catherine, e tá com o contato dela no telefone. E é aí que o jogo começa a realmente se desenvolver, porque você fica recebendo mensagens no celular dele, e tem que, de acordo com o que você responde para essa outra Catherine ou para a noiva dele, a história do jogo vai mudando. Certo? E aí você fica nessa de ficar gerenciando a vida dele e o relacionamento dele com uma Catherine e com a outra Catherine. E a história vai se desenrolando. Acontece, ele fica conversando com um amigo dele, ele fica recebendo essas mensagens, aparecem fotos também, você tem que decidir o que fazer com essas fotos. E aí, a partir da segunda noite, é nesse ponto que você não ia gostar do jogo, ele começa a ter pesadelos. E o pesadelo é um jumping puzzle. Ele tá embaixo e ele tem que ficar pulando bloquinhos, empurrando e puxando blocos para subir até o topo de uma pirâmide. Enquanto isso, um monstro está perseguindo ele. E esse monstro é uma distorção da noiva dele. É a noiva dele distorcida. E esse sonho é a representação do que ele está sentindo. Que ele está sendo perseguido, que ele está sendo esmagado dessa forma. Não tem nada que mostre hentai no jogo, não tem nada desse tipo. Eu digo assim, de primeira que você vê a sexualização da capa. Realmente aí, a capa não representou a história do jogo aí. Falando de uma coisa altamente interessante. Pois é, e chegando perto do final do jogo começa... Aliás, chegando na metade do jogo começam a ser inseridos elementos de fantasia, que ele parece... que ele acha inicialmente que está delirando. Eu sei. Começa a ver umas coisas estranhas e perto assim da metade pro fim do jogo você acaba descobrindo que que essa Catherine que ele conheceu mais recente é um demônio, é uma sucubus. E tava ali só mesmo pra... Porque a sucubus em si dos RPGs ela usa do sonho, né, para poder se alimentar. Isso, né? Então... E ela dá sonhos geralmente sexuais, né? Geralmente. E aí você acaba... Seja Você acaba descobrindo que ela é uma sucubus. E aí, com essa informação na mão, você tem que também começar a decidir o que fazer com isso.
se você continua tentando se você continua tentando um relacionamento com ela ou se você meio que se arrepende e vai pro outro. Claro, vou tentar um relacionamento com o diabo. diabo. O jogo tem vários finais, se eu não me engano, o jogo tem pelo menos, eu não lembro quantos finais, mas tem pelo menos 5 finais. 8 mil só. Pelo menos 5 finais diferentes. Tem desde o final em que ele se casa com a noiva dele até o final em que ele termina morto. Que ele termina com essas sucubos. Ele fica com essas sucubos e vai pro inferno com ela. Morto. Que delícia, hein? Mas é um jogo com muita informação por trás, com muita informação por trás. Quando eu terminei o jogo, eu vi todos os finais do jogo. E no final em que você acha que é o final feliz, que ele se casa com a noiva dele, depois que a tela escurece, já no final, você escuta a voz do amigo dele dizendo que vai sentir falta da Catherine, né, que é a noiva dele. Ou seja, dá a entender que a noiva dele estava tendo um caso com um amigo. Sinistro. Que merda de jogo. Que merda de jogo é esse, Killer, pelo amor de Deus? Não quero, não gosto. Eu prefiro Cat Forest. Ó, você tem gatinhos e você controla os gatinhos. Eu acho que e eles têm um acampamento e os outros gatinhos ficam relaxando no acampamento. E eles têm fontes termais e é muito legal. Acho que a ideia de jogo, assim, no sentido geral mesmo. Como eu gosto de explorar, eu gosto de um gênero X, mas eu gosto de explorar bastante. Eu vejo muito como uma forma de arte. Sim. Uma forma de arte. E tem jogos, e tem jogos. E tem jogos que eu sou fascinado, mesmo não tendo jogado, eu acho a ideia, por exemplo, Hellblade. Já ouviu falar de Hellblade, né? Não, lembre-nos. Já ouviu falar? Não. Hellblade é o seguinte, é uma guerreira celta, muito bem feito, por sinal, sabe qual é, né? E que ela quer terminar a jornada porque o marido dela morre, né? E ela quer, tipo, enterrar para ele poder encontrar o descanso. Só que aí é que tá toda a magia do jogo. Eles passaram, foi 3 ou foi 6 anos pesquisando esquizofrenia. E ela tem esquizofrenia. Então todos os monstros, tudo que acontece são coisas que estão acontecendo dentro da mente dela. Olha que massa. Então durante tem hora que você tá, a sonoplastia do jogo foram feitas com atores, né? E tem a sonoplastia do jogo que tem partes que você vai entrar em cavernas escuras, que você vai se guiar só pelo que tá falando. Então ela vai ouvir várias vozes, pessoas incentivando, pessoas falando coisas ruins, vai acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, eu achei fantástico. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas por tudo que eu li, que eu vi, eu achei sensacional. Uma obra de arte, algo que você pega e separa. E como eu falei, tem jogos e tem jogos, né? Tipo assim, vamos separar os meninos dos homens e vice-versa. Eu estou com certeza do lado dos meninos. Não, eu digo assim, é porque Candy Crush. Ótimo. Eu tô do lado dos meninos. Quando eu falo assim, esses jogos é porque esses tipos de jogos, eles te dão uma analogia diferente. É como To The Moon. To The Moon. Sim. To The Moon diz que todo mundo que joga, no mínimo, fica comovido com o final. É o mínimo. Diz que o normal é a galera chorar. Sim. É um jogo que ele é um jogo de história e o objetivo do jogador é que Mas aí é o personagem tu já jogou, né? O personagem está morrendo, né? E aí ele tem um desejo de viajar ele tem um câncer terminal, ele está morrendo e não se pode voltar no tempo. Ninguém pode voltar no tempo. Ele contrata cientistas e começa a vasculhar a mente dele, fazer eles ter sonhos onde ele consegue mudar as decisões do passado no sonho, entendeu? Então a mente dele vai projetando outra coisa. Só que aí é que tá o final, pode contar pra ela, né? O final, na verdade, quando ele consegue o objetivo de ir pra Lua, ele morre.
antes de chegar no objetivo. Ai, meu ele já tá dentro da nave, tá começando a partir e ele morre. Ai, gente. Ou seja, não deu tempo, mas é fantástico. A ideia é muito boa, com a arte em si, ela é fantástica e é um jogo simples. O poder do tempo, né? Ele não tinha mais tempo. Ele tinha uma vida rica, mas de arrependimentos. Sim. E aí é que começa você entendendo como funciona todo o processo. Eu tava, esses dias, eu comprei um livro dos sonetos de Shakespeare. Todos os sonetos que ele escreveu na vida foram 154. E é muito interessante você ver na progressão dos sonetos, porque existe um por trás. Os sonetos juntos, eles meio que formam uma história, certo? E você vê personagens nessa história, personagens muito fortes. E os dois personagens mais fortes, tirando... Porque ele escreve primeiro para um belo rapaz, que ele só chama de belo rapaz, e depois para a dama escura. Então os sonetos são sempre direcionados ou para um, ou para o outro, ou para os dois, não sei. Mas elementos fortíssimos que tem nesses sonetos são o tempo e a morte. São dois elementos muito fortes. Ele começa os sonetos falando do poder do tempo, de desfazer uma pessoa, de pegar uma pessoa muito bonita, muito rica, muito qualquer coisa, e sucumbir. E até chegar na morte. Mas a imagem que ele dá para a morte, a imagem que ele dá para o tempo, ele é muito, o tempo nos sonetos dele é muito mais cruel do que a morte. Ele coloca o tempo como o vilão maior de todos existentes. Não é nem assim o destino final. A morte ele chama de sorrateira e às vezes ele até menospreza a morte. Porque ele diz que na hora que você coloca uma pessoa, você eterniza uma pessoa num soneto, por exemplo, inclusive um dos sonetos dele, ele diz que enquanto isso aqui viver, você viverá junto. Então, ele despreza, ele menospreza a morte, porque ele diz que você consegue eternizar alguém através de uma obra de arte, de uma coisa escrita. Um nome, né? Perpetuar um nome. Mas o tempo você não consegue impedir que ele haja. Então, ele coloca o tempo como o vilão maior. Porque por mais que a obra dele se uma hora pode ser esquecida, né? Sim. E ele tinha uma consciência muito grande. Shakespeare é um cara forte. Eu acho que ele tinha consciência que ele era William Shakespeare, sabe? Sim. Porque Van Gogh não sabia que ele era Van Gogh, né? mas o Shakespeare sabia quem ele era. Então ele tinha uma consciência muito forte da perpetuação da obra dele. Ele tinha certeza, em muitos pedaços você vê que ele tinha certeza que aquilo ia viver mais do que ele. Ao menos mais do que ele sabia que ia viver. Não sei se ele sabia que ia viver tanto quanto realmente aconteceu. Mas ele sabia que ao menos maior que ele, a obra dele seria. Acho que isso hoje em dia talvez seja mais fácil de se ver. Quando você é uma pessoa desse tipo. Se a gente pegar, por exemplo, o Spielberg. O Spielberg, a gente assiste hoje filmes ainda de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás. Sim. E fala dele, assim, eleva a obra dele lá em cima. Talvez, eu não sei os outros artistas da época de Shakespeare, mas talvez ele já tivesse essa visão de que as pessoas realmente gostavam muito da obra dele, que ele era uma pessoa muito talentosa. Muitos artistas não sabem o talento que tem e acabam sendo explorados pelos outros. Ou então vivendo uma vida de tristeza, porque quando você duvida de si, você não alcança o seu maior potencial. Você passa muito tempo pensando se aquilo realmente está bom. Sim, verdade. Mas nem os dois podem ser detidos, né? Por mais que a morte não seja o vilão maior para ele, nenhum dos dois pode ser detido. Nenhum dos dois pode ser detido. Verdade. E a única unidade que a gente se tem prova de que a existência é o tempo. Pra você, Léo, o que é pior? Quem é o vilão maior, o tempo ou a morte? Eu gosto do tempo. Tu gosta? Eu gosto. Embora ele vá acabando, a gente vai vendo. Eu me lembro, agora não sei se é Cambridge, que eu vi um vídeo do Steve Jobs, e ele disse que foi o lugar que ele vai, tipo, o pessoal tá colando grau, né? Ele vai dar umas palavras. E você sabe, né, que ele fez coisas
inimagináveis no termo da tecnologia, assim, embora um bosta como pessoa, e nunca fez nada, ele era o cara que tinha as ideias e dizia, se virem, façam, né? O problema de vocês. E ele começa falando, ele diz que é o lugar mais perto que ele chegou de uma faculdade, assim, ele fez faculdade, mas não concluiu, né? Não concluiu, ele saiu antes. Não concluiu, isso. E esse foi ele falando, foi o lugar mais perto que eu tive de concluir uma faculdade. E ele vai falando N coisas, ele chega a falar uma coisa muito, muito interessante na minha opinião, que ele diz que você quando nasce, ele mais ou menos isso, ele diz, você tem que pensar que você já está completamente nu, você não tem nada, você só luta contra o tempo para você correr atrás do que você tem que fazer, você não tem nada, nós somos algo que realmente está passando, tem começo, meio e fim. Isso necessariamente, eu não estou falando só de uma perspectiva religiosa, né, de uma coisa espiritual, mas estou falando de uma coisa de fato, a unidade de medida de tempo. E ele diz que a gente já nasce, a gente já morre, tipo assim, porque a partir já começa o processo. Sim. E ele diz que se você começar a pensar que você já não tem nada e que você está despido, completamente nu de tudo que ele diz, que você não tem que ligar para o que as pessoas pensam, você tem que seguir sua intuição, você tem que seguir os seus e tem que lutar por aquilo, porque você só tem como tempo como seu inimigo, porque o tempo é que vai determinar a tua batalha, aquela tua jornada de conquistar algo, é o tempo que vai dizer se você vai conseguir antes ou não, e se você vai conseguir chegar lá a tempo. To the moon, viu? Então, mas eu não acho o tempo como o maior vilão, porque eu sei lá, eu vejo um pouco a minha vida pessoal e eu era uma pessoa que eu acho que era incapaz de estar conversando com vocês nessa mesa agora. Por que você diz Cara, isso? eu era uma pessoa de uma ignorância tamanha. Acho que eu cheguei a comentar isso contigo, né? Eu era de uma ignorância porque eu não sei se isso tem a ver com o crescimento. Eu tenho irmãos, tenho uma boa família, não tenho o que reclamar, mas por ser um pouco nerdzinho, não totalmente, não sou tão inteligente, mas por ser nerdzinho sempre fiquei um pouco mais recluso, mais excluído. E sempre aprendi a me virar só. Então, para mim, o que não tinha serventia para mim não tinha validade nenhuma. Então, se o Killian não tem serventia para mim, ele não fazia o menor sentido de fazer parte da minha vida ou de incluir ele em qualquer coisa que fizesse parte da minha vida. Então, eu era uma pessoa de uma extrema ignorância. Se eu não poderia realizar, é porque não poderia ser feito. Se eu não conseguisse fazer só, eu tenho um pouco de saudade dessa pessoa, de ser mais independente nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu também não tenho, porque a magia do mundo, ela funciona quando nós nos conectamos como pessoas. Nascemos para viver em comunidade, nascemos para viver em grupo, embora tenhamos muitos problemas como sociedade no aspecto geral, a gente nasce para viver assim. E aí é que tá, um compensando como um grupo de RPG, um compensando defeitos e qualidades dos outros. Porque um guerreiro, ele vai precisar ajudar um ladino, um mago, e o mago vai cobrir por trás, e vai ter um sacerdote para curar, e assim vai. Então nós vamos nos completando e vamos aprendendo uns com os outros. Então o tempo, ele me ensinou todas as experiências de vida que eu tive, de quase morrer umas 2, 3 vezes, de ver que eu estava sozinho e que todo esse abandono pela minha, como é que eu vou dizer, a minha forma de se posicionar com relação ao mundo, porque a gente sempre acha que o mundo é que tem problemas com a gente, e na verdade a gente nunca começa a enxergar dentro de si que tem um problema para com o mundo. O mundo, ele sempre foi do que ele é e vai continuar sendo. É verdade. E às vezes a gente tem que mudar a perspectiva de como a gente olha as coisas e como a gente olha tudo que acontece. Então, você pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. Isso depende do teu ponto de vista. Então, o tempo, ele me ensinou muito. Então, para mim, ele não é o mais perigoso porque me deu amigos, me deu experiência de vida, me deu sabedoria em algumas áreas. Eu ainda tenho muito para aprender.
mas eu acho ele... Você tem que tratar ele com aliado, por mais que ele vá acabando, como aquele tempo de areiazinha, né, a ampulhetazinha, por mais que ele vá descendo, você tem que tratar aquilo com uma sabedoria, tipo assim, se foi mais um dia, o que foi que eu fiz hoje? Quer dizer, eu fiquei puto pra caralho, fui triste, perdi meu tempo, eu gastei meu tempo do jeito que eu queria naquele momento. Gastei, tem pronto, aquela... Só foi feito para ser gasto. Tem aquela história de que alguns monges católicos, eu não sei exatamente qual dos monges é. Pode falar, sim, não sei sim, qual monastério. Porque pra mim quem está no monastério é um monge, então eu chamo de monge. Eles se cumprimentavam falando, um falava memento e o outro Valador Harris. Um Vala Morghulis e o outro Valador Harris. Game of Thrones, deixa pra lá. Tá. Não assisto. Eu também não assisto e nem li. Nossos ouvintes todos vão ter assistido vão conhecer, alguém vão entender. Vai saber, alguém vai ter entendido essa piada. Você escolheu os 2 alienígenas do mundo para falar isso perto deles. Não é? Pronto. Mas o que eles falavam em termos de cumprimento um com o outro era um falava memento mortis e o outro respondia carpe diem, né? Sim. Que seria né? lembre-se da morte e a resposta seria aproveite o dia. Então isso é uma coisa que me impacta bastante. O Vala Morghulis é bem parecido com isso, só que de uma forma bem diferente, bem voltado para um livro. É tipo, se eu não me engano, que eu vou falar errado, porque eu sei que eu vou falar errado, mas tipo assim, que a morte encontre, uma coisa assim, e diz porque todos os homens devem morrer um dia. Tipo, algo assim. Uma ideia dessa. É, uma ideia parecida. O Martin deve ter pego essa história e modificado para o mundo dele. Com certeza. Mas é bem parecido com isso em valeriano, em alto valeriano. Não sabia que você era fluente em valeriano, desculpa. E outras línguas, como a língua dos orcs, dos elfos, dos anões e dos helplings. É mesmo? É tudo dos seus anéis. Não tô brincando. Como é que eu digo que eu... Não, mas é porque a língua realmente existe, né? Existe, sim. Existe. E tem gente que... É que nem o Klingon, que é lá do Star Trek, né? Que é a língua que realmente existe. E que tem gente que realmente fala. Inclusive não sou fluente, no filme do Senhor dos Anéis, as cenas que eles falam em élfico é dublado por dubladores que falam o idioma. Pois tá aí. Chique. Acho digno. Vou aprender a falar élfico. Élfico é legal. Vai ficar muito legal no meu currículo. Élfico é legal. Eu sei que tem 2 tipos de élfico. Também, 2 a 3 tipos de élfico. Aí tem que saber qual também. Ele tem uma mudança. Óbvio que o Kilder saberia disso. Não só que se fala élfico, mas que existem 3 tipos. São 2, não? Eu acho que são 2. São 2 tipos de elfo, que é o elfo que é a língua morta, que é de Mordor, né? Que é o mais antigo, que virou a língua dos orcs, que é o que eles nem falam, né? E tem o alto elfo, que é o elfo normal, que é a linguagem que eles continuam usando. Aí tem a dos hobbits, que é outra, né? E os anões, se eu não me engano, falam mas eles criaram todas elas? São todas criadas. Interessante. Mas foi criado pelo próprio Tolkien? O Tolkien era um louco. Falou o mão da porra. Se ele disse que o Tolkien era louco, é porque o Tolkien realmente... Porque os parâmetros do Kilder são... Não, porque o Tolkien, quando ele escreveu o Senhor dos Anéis, ele não escreveu só o Senhor dos Anéis. Ele criou o mundo, a mitologia do mundo, criou os idiomas do mundo. Mas a gente está falando de um cara que, acho que para aquela época, né? Eu acho que ele tinha por baixo umas 5 PhD. Ele era bem estudioso. Muito estudioso. E a gente vê assim, eu sei de poucos fatos da vida dele e nem totalmente correto,
Mas ele tinha 2 filhos, um era muito doente e faleceu, né? E ele começou criando alguns contos desse, como o Hobbit, que é mais infantil, Roveradon, que era a história de um cachorro que vivia num mundo, enfim, vários contozinhos desses. E pelo que eu sei, ele fazia por conta do filho dele que era doente. Então, o que ficou, que continuou, né, que lançou os livros depois, foi pegando anotações que o pai dele escrevia, lia muito e fazia anotações. O Silmarillion, foi anotações que o pai dele tinha daquele mundo, que eu disse que é como se fosse a Bíblia da Terra-média, que foi juntado pelo filho e foi publicado como Filhos de Húrin, que foi outro livro que saiu depois, que são os contos dos homens na Terra-média, o início, e assim vai. Então, eu considero, não sei explicar, porque ele escreveu livro de mitologia, né? Fala sobre mitologia nórdica, os estudos dele lá, fora as aulas dele. Não sei se ele chegou a lutar Não, quando eu digo doido, eu tô chamando porque ele detalhava muito. Hoje ele diz doido no sentido bom da coisa. Talvez ele conseguiu convencer o C.W. Lewis, eu acho que é o criador do Narnia, né? Que era ateu, virou cristão, né? Inclusive C.S. Lewis. É isso aí mesmo que ela falou. C.S. Lewis. Convenceu ele, né, a virar cristão, porque ele era ateu. Inclusive tem um livro dele que o Tolkien diz o seguinte, eu não sei de nada disso, diz que é Cartas para um aprendiz de demônio, que ele diz que é dedicado ao Tolkien. Poxa. Pois ele escreveu esse livro dedicado ao Tolkien, porque é tipo um manual, entendeu? Mas... o Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis é, na verdade, um grande manual cristão, quase, né? Porque ele lá durante a história, né, das crianças, eles passam por vários mundos, e você tem o leão, que é o Aslan, que é o criador de mundos, né? Ele tem todo o poder dentro dos mundos e tem o poder de criar e de destruir. Então tem momentos em uma das 7 histórias das Crônicas de Nárnia, tem um momento em que eles estão em uma floresta, e essa floresta tem vários pequenos lagos, várias poças. Sim. E ele coloca as crianças, ele diz que aqui é o mundo tal, aquilo é Nárnia, aquilo é não sei o que, aquilo é o mundo de vocês. E você consegue acessar todos os mundos através daquilo. E nesse momento ele destrói porque ele diz que aquele já está muito velho, que não tem mais porque está ali, e cria um mundo novo. Então, e tem um momento no livro, que em um dos livros, eu não vou lembrar qual, porque faz muito tempo que eu li, mas tem um momento que ele fala, que perguntam a ele se ele existe, que uma das crianças pergunta se ele existe no mundo deles, aí ele disse sim, mas lá eu atendo por outro nome. Ele deixa só essa deixazinha assim, aí foi aí que eu me toquei, cara! Ele se tornou um cristão fervoroso. Tolkien converteu mesmo, assim. Pois tá aí. Foi. O que eu sei que eles eram amigos, né? Íntimos, trocavam cartas. E eles trocavam ideias dos livros, né? Quando escreviam. É isso que eu sei, assim. Caramba. Eu sabia que eles eram muito amigos, mas não sabia que um tinha convertido o outro. Sim. Fantástico, né? Eu acho. Isso é muito interessante mesmo. Isso é bem interessante. Mas isso é uma coisa que sempre acontece entre escritores. Você tem vários escritores famosos e tal hora eles vão se conhecer em algum momento. É sempre uma comunidade de pessoas que se conhecem. Principalmente no mesmo país, né? E eu acho que indiferente de ser com relação à religião ou qualquer outra coisa que seja, a ideia de se trocar ideias faz o crescimento pessoal da gente ampliar. Sim. Porque a partir do momento que você tem uma visão de outra pessoa sobre um determinado assunto, o que você não pode é ser cego ou alheio a qualquer opinião. Você não é obrigado, como já fala de escritor, lembrando do caso de coisa, eu não lembro da citação exatamente dele, mas o escritor do Geralt de Rivia, né, do The Witcher. Sim. Eu tenho os livros, eu me lembro que tem uma passagem que ele
ele fala uma frase de economia dentro do livro dele, que ele diz que algo parecido com nem que tudo que se dá aos porcos quer dizer necessariamente que eu tenho que comer também, tipo, só porque eu dou lavagem não quer dizer que eu tenho que partilhar. Então é tipo, o que ele quer dizer que você come o porco, né, porque vem, mas nem toda informação chega, você pode filtrar e você tirar só o que é bom dali. É mais ou menos uma coisa que ele fala, próximo disso. Eu me lembro que tem porco no meio. Eu lembro que tem porco no meio. Mas enfim, então assim, você não é obrigado a usar tudo para a sua vida prática. Mas a partir do momento que você absorve ideias, né, e pontos de vista, que aquilo ali você alimenta, você amplia o teu conhecimento, eu acho que é válido. E se para ele se tornou algo, né, para os livros e como pessoa, válido. Tá show, tá show, entendeu? Então, tipo, pra mim tá valendo. Tá valendo, com certeza. Tá valendo. Ainda mais um cara tão inteligente como ele, não... Sim, porque ele realmente achou significação naquilo. Fico curioso pela conversa entre eles, como se deve ter se passado. Ariano Suassuna. É exatamente igual as conversas da gente. Porque não sei se tu percebeu que quanto mais elevada a mente das pessoas, mais besteira eles falam. Provavelmente. Mais besteira, não no sentido de falar em verdades, mas de precisar de momentos de... Sim, já pensa muita besteira, assim, muita coisa séria no dia, né? Tem hora que... Pessoa mais inteligente que eu já conheci, as duas pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, uma delas é o Fábio. E eu nunca vi um ser humano falar toda besteira. É uma relação direta. O outro é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí, ó. Viu, mão da porra? Tem que começar a mostrar aí, ó. Teu nível de inteligência e de sabedoria. Acessar teu CPU e fazer um upgrade, um overclock. Não preciso ouvir esse tipo, não preciso ouvir elogios, não. Ixi, bicho otário. Não negue elogios, que coisa mais feia. Horrível. Coisa horrível. Aceite. Quando a pessoa olha pra você e diz assim, você é uma mão da porra, você diz assim, sou mesmo. Aceite quem você é, meu Deus. Sinta-se feliz. Sinta-se feliz, né? Gatos são meio psicopatas, mas tudo bem. Continuando. São meio psicopatas. São? Modo de dizer, né? São meio tipo... Não, eu acho dono de gato. Eu acho que gatos são psicopatas. Agora Sim, os donos, eles têm não. que ter a tendência, pelo menos, pra gostar. Os donos de gato, geralmente todo dono de gato bate foto de gato. Dono de cachorro, nem todos você vai ficar vendo o cachorro. Às vezes você nem sabe. Nem sabe que a pessoa tem cachorro. A pessoa, isso eu não estou dizendo como a pessoa trata mal o cachorro ou não, mas dono de gato sem exceção. Cada pulo é um clique, assim, é um flash. Sério. São meio psicopatinhos, mas tudo bem. Não, e aí ele cansou de fazer esse. Aí ele diz, o que é que eu vou fazer? Olha que coisa linda. Não é? Jogozinho da memória, todo bonitinho. É porque antes ele... Certo, eu achei que ele embaralhava. Depois vai ficar overpower hardcore, porque ele muda totalmente o código binário. Por enquanto tá bem fácil. Gente, tu é muito bom nisso. Que ele pensando nas criancinhas, vou fazer. Tava pensando em crianças pequenas. Nas crianças, a humanidade, como é que elas iam crescer e tal. Aí depois ele pensou o seguinte, ele disse, não, eu tenho que começar a usar minha genialidade, meus processadores, para a minha existência fazer sentido. Aí ele desenvolveu o quê? Tá desenvolvendo um jogo para cego, né? Por que tu é assim? Assim como? Por que tu é assim? Assim como? Porque a gente não vê, tá? Mas ele usa drogas. Muitas. Entendeu? Que tipo de droga você tá falando? Todo tipo. Neuroestimulante. De todo tipo. Não.
Você está errado. Tô errado? As drogas são feitas do sangue dele. Muito bem. Entendeu aí como é? As drogas são feitas com sangue de Kildo. Entendi. É porque assim, ele... Aqueles negócios que o pessoal toma pra poder fazer prova de vestibular, prova de concurso. Sim. Fica tapado, pronto, aí ó. As drogas são quando eu venho pra cá tomar moloco, né? Entendeu a referência, né? Aí ele vem usar o reator dele nuclear pra captar energia através de alimentos, porque isso é tudo fingimento, né? Sabe, né? Que ele podia só plugar o dedo na tomada e tava tudo certo. Ah, entendi. É porque pra se socializar, aí ele finge que come tudo aí. E como hoje ele carregou, aí ele não quis comer. É, ele tá com 0,2 de bateria, ou seja, tá com 99,08% da bateria cheia. Tá, se tu deixar eu vou passar o dia todo nisso aqui, tá bom? Já notou que se você mover, os bichos se movem também? É porque é pra criancinha, então tem essas coisinhas que... Pra criancinha, caramba, eu tô adorando. Eu não vi. As letras balançando. Eu tô adorando. Olha aí como é legal, tá vendo? Claro. Eu vou fazer a audiodescrição da cena. O Léo está virando o celular de um lado para o outro, fazendo faces de muito impressionado com as letras que dançam pela tela. Tipo isso. Que parece aqueles bichinhos de argola, que a gente tinha aqueles brinque game que a gente... Isso. Aquelas argolinhas de água. Pronto, olha aí, que Tu bacana. deveria fazer um joguinho desse dia. Eu pretendo. Olha só, se a gente for aqui... Deixa eu mostrar os créditos do jogo. Os créditos do jogo... cadê crédito? É ele e os pseudônimos dele. Eu vou tirar a música, cadê créditos? Pronto. É ele e os pseudônimos dele. Tem essa bola aqui que você pode mover também, é o mesmo princípio. Já é um teste para um jogo desse tipo. E aí... Deixa eu aumentar aqui o volume. Cada vez que a bola bate em ela faz uma nota musical diferente. Tá vendo? Então dá pra ficar brincando também com isso. Daqui a pouco ele vai fazer uma música. Vai Por que tu é assim? Assim como? Assim, do jeito que tu é. Eu tenho uma definição pra palavra que ela quer dizer, só que ela não quer dizer. Doente. Não. Claro que não, eu adoro pessoas interessantes, pessoas... Eu só gosto de ter pessoas assim no meu ciclo, certo? Uhum. Eu vou fazer a comida. Ok, mestre Jacan. Posso ver o freezer? Pode. Você desliga o freezer à noite? Desliga? Vou parar de novo.